Beleza, então muito bem pessoal, aqui nós vamos responder alguns exemplos, né, de questões que abordam o assunto de campo elétrico, certo? Então nessa primeira questão, esse primeiro problema, nós temos o seguinte: uma partícula de carga Q igual a 3 vezes 10 a menos 7 coulomb, quando colocada num determinado ponto do espaço, fica sujeita a uma força elétrica de módulo 3 vezes 10 a menos 4 newtons. Sabendo disto, calcule o módulo do campo elétrico no ponto onde a partícula se encontra, né? Então, nessa questão aqui, nesse primeiro problema, ele quer saber qual é o módulo do campo elétrico. Então, eu já vou botar aqui, ó, módulo do campo elétrico, o Ezinho, é o que a gente quer saber. Ele forneceu para a gente, aqui nesse primeiro problema, o valor da carga elétrica, o módulo da carga elétrica, Q igual 3 vezes 10 a menos 7 coulomb, certo? Bem como a força elétrica a qual essa partícula está sujeita, né? Então a partícula está aqui, por exemplo, numa determinada região do espaço, né? Vamos imaginar que essa partícula seja positiva, por exemplo, né? E aparece aqui sobre ela uma força elétrica. Força elétrica. Então nós sabemos, né, que como essa partícula é positiva, vai aparecer o campo elétrico, né, o campo elétrico onde ela da região onde ela se encontra e a força elétrica a qual ela está sujeita vão ter mesma direção e mesmo sentido, lá pela definição de campo elétrico, né? Então vai ter aqui um campo elétrico, mesma direção e mesmo sentido da força elétrica. Nós sabemos que o campo elétrico e a força elétrica, né? No caso, o campo elétrico, o campo elétrico ele vai ser, o módulo dele vai ser maior do que o módulo do vetor força elétrica, geralmente, né? Nas questões que a gente trabalha, nos problemas que a gente trabalha com mais frequência, né? Então, qual é a relação entre essas grandezas? A definição de campo elétrico, né, do módulo do campo elétrico é essa. Campo elétrico vai ser igual a força elétrica por unidade de carga, certo? Campo elétrico é força elétrica por unidade de carga. Muito bem, então basta que a gente substituir os valores. Ele deu aqui que a carga é 3 vezes 10 a menos 7, o módulo da força elétrica é 3 vezes 10 a menos 4 newtons, né? Então basta que a gente substitua esses valores aqui. Então vamos ter o quê? Campo elétrico igual força elétrica 3 vezes 10 a menos 4 dividido por carga 3 vezes 10 a menos 7, né? Então nós vamos ter o que aqui? Que o campo elétrico vai ser igual. Para a gente realizar essa operação, o que é que nós vamos fazer? É uma divisão de números com notação científica. Então a gente divide primeiro as mantiças, né? Eu botei esse traço maior, mas tudo bem. 3 dividido por 3. Depois eu boto, ó, vezes 10, conservo a base e eu faço o que com os expoentes? Eu subtraio. Eu subtraio o expoente de cima, menos o expoente de baixo. Então vai ser o quê? Menos 4 menos 7. Cuidado com os sinais. Que eu tenho menos com menos vai ficar mais. Então nós temos o que aqui? O módulo do campo elétrico vai ser 3 dividido por 3, 1, vezes 10, menos com menos mais, menos 4, mais 7. E aí, só para finalizar, campo elétrico, né? Campo elétrico igual 1,0 vezes 10, menos 4 mais 7, 3 newtons por coulomb, que é a unidade de campo elétrico. Tá aqui. Simples, aplicação direta da definição de campo elétrico, certo? Tá aí.